O próprio Kardec faz uma relação evolutiva dos tipos de aristocracias que estiveram envolvidas no governo da sociedade. E ele faz uma relação não exclusivista. Isso é importante. Não quer dizer que sejam grupos lineares, que um substituiu o outro. Aristocracias, como está relacionado que a gente vai discutir agora, ela pode vivenciar momentos onde elas se intercalam e se confundem entre si. Não, elas não são estanques. Tá? Essa imagem de ondas é para compreender que elas podem estar misturadas, inclusive, no sentido de que uma pessoa que participa de uma dessas classificações, ela pode participar em mais de uma classificação ao mesmo tempo. Tá? E Kardec faz a seguinte relação evolutiva, que no começo, quem governava a sociedade eram os patriarcas, eram os anciãos, era a aristocracia, que nós vamos chamar patriarcal, formada por pessoas mais velhas, que tinham mais experiência, e que provavelmente tinham o respeito e a legitimidade do grupo para poder orientar aquela comunidade. Se nós lembrássemos em encarnações passadas, provavelmente nós já vivemos em grupos, tribos, clãs, cujos líderes eles eram os anciãos, porque isso faz parte da nossa história da humanidade. Nós carregamos ainda muitas relações, hoje, fruto das nossas experiências do passado, e o respeito que nós temos aos anciãos, como se fossem aqueles que teriam mais condições para governar ou para liderar, provavelmente vem também de um processo cultural que nós já vivenciamos. Essa vivência patriarcal ela é interessante, porque se nós entendermos que no globo, no planeta, cada cultura ela também valoriza mais ou menos os anciãos, a gente vai entender que a gente não pode falar de sociedade terra, sociedade globo. Nós temos diferentes tipos de sociedade no mesmo instante, no mesmo planeta, só que com níveis de valores muito diferentes. Quando alguém diz que a Terra vai vivenciar um período de regeneração, a humanidade, que humanidade nós estamos falando? A humanidade que mora no Brasil? A humanidade que mora em algum lugar? É a média. É a média. Só que quando falarmos de média, nós vamos encontrar extremos, que estão mais ou menos desenvolvidos. Não quer dizer que estejamos falando de que todos serão iguais, de uma maneira a expressar culturalmente os mesmos princípios e valores ao mesmo tempo. Nós aqui encarnados, no Brasil, agora, em 2018, primeiro, alguém pediu para nascer no Brasil? Provavelmente vários, né? Alguns não, mas provavelmente vários. Mas nós nascemos no Brasil, nascemos. Não é, Souza? Nascemos no Brasil. Nascemos no Brasil. Quando nós nascemos, nós automaticamente trazemos todo o nosso passado e vai se expressar pelas nossas tendências. Tudo que nós convivemos, compreendemos, aproveitamos, não aproveitamos, vivenciamos, sofremos, tudo aquilo que nós tivemos como experiências vai se refletir hoje. Então, hoje, nós nascemos no Brasil, só que a gente reflete também, não só porque moramos aqui, mas cada um, de maneira particular, reflete suas experiências anteriores e pode se afinizar mais ou menos com algumas coisas, com alguns aspectos culturais de hoje. Por isso que nós não temos homogeneidade para muitos aspectos em termos de cultura. Alguns são mais favoráveis a alguma coisa, outros não. Isso faz parte do caldo cultural. Mas nós temos características que tendem a nos fazer influenciar e sermos influenciados conforme esse momento que nós estamos vivendo. Não quer dizer que alguém que tenha nascido num outro país, por exemplo, no Oriente, com a cultura oriental, não esteja se beneficiando desses momentos também. Está,
mas com todo o passado que ele traz, e é temporário, porque numa encarnação seguinte a gente pode nascer em outro povo, outra cultura, e nós vamos refletir exatamente o que nós já crescemos em termos intelectuais e morais, e vamos beber daquele ambiente onde nós estivermos. Mas tudo isso faz parte desse processo de evolução, e cada cultura tem uma maneira de se organizar também. Reflete o nível evolutivo dos próprios indivíduos. Essa ideia de aristocracia patriarcal, apesar de ter sido muito mais, historicamente, né, vinculada aos nossos processos de organização menores, tribos, clãs, nós ainda permanecemos com isso em vários aspectos. Vários aspectos. Na própria casa espírita, nós podemos nos deparar com pessoas dizendo, não, eu acho que quem deveria ser o presidente, ou quem deveria dirigir a casa, deveriam ser os mais experientes. Né? Deveria ter um grupo, um conselho de ancião, ou um conselho que seja, de pessoas que já têm mais experiência para ajudar a dirigir a casa. Isso faz parte quase de uma tradição que nós carregamos. E Kardec associa outros tipos de grupos que tiveram a oportunidade de dominar, de assumir responsabilidade e de impor, inclusive, a sua vontade para liderar a comunidade. E ele chama de aristocracia, aí continua, aquela que vem pela força, pela característica, muitas vezes, que entrava aí até a violência, mas a capacidade da pessoa se impor pelas características físicas e pela capacidade de mobilizar e impor a sua vontade dentro de um processo chamado de força, mas que subjugava aquele que estava sob o seu comando. Depois, Kardec cita a aristocracia de nascimento, que é a parte hereditária. Fulano é da família tal, da linha tal, então ele legitimamente perante a sociedade ele é reconhecido como aquele que vai dirigir ou aquele que pode dirigir. Na ideia das monarquias, isso é muito comum, quando você entende que há pessoas que supostamente a sociedade reconhece como herdeiras do poder. E ele cita mais. Do dinheiro, do poder econômico, aquele grupo que, por ter mais condições econômicas, conseguem mobilizar os seus recursos para impor a sua vontade e dominar a sociedade, inclusive na sua condução. Da inteligência, que seriam aqueles mais capazes intelectualmente dizendo, que poderiam mobilizar os seus recursos intelectuais para sobrepujar outras pessoas, no sentido de serem referências, serem exemplos, por terem mais perspicácia, por terem mais capacidade de, naquele momento, serem reconhecidos como os mais aptos a dirigir. Existe um aspecto na história bem interessante, por isso que eu falo que se confundem essas aristocracias, já que estamos num grupo de filosofia, se nós buscarmos compreender a visão de sociedade, que alguns gregos clássicos, e vamos chamar de... Vamos pegar o Platão. Né? No livro A República, quando você tem um processo de descrição de sociedade, você coloca ali, na visão dos filósofos, no caso dele, qual é o grupo mais apto a dirigir a sociedade? Hein, senhores filósofos? Os filósofos. Seriam os filósofos, porque eles teriam mais capacidade para compreender aonde chegar, como fazer, de que maneira. Os filósofos estudariam a realidade, estariam mais propensos a identificar os pontos importantes para dirigir a sociedade. E teriam outros grupos que dariam suporte a essa sociedade, e cada um se encaixaria ali, né, desde aqueles que se encarregariam da defesa do ambiente, do grupo, até aqueles que cuidariam do comércio. Cada um se encaixaria nesses grupos. Mas quem dirigiria a cidade seriam os filósofos, porque eles teriam mais capacidade.
Ora, é uma perspectiva. Só que essas ideias, elas se embaralham porque o mais inteligente pode também ser aquele que mais recursos tem, pode ser dentro da sua proposta, mas uma coisa está vinculada à outra. Com a sua inteligência, ele pode usar os seus recursos. Com a sua inteligência, ele pode, muitas vezes, se ele tiver nascido numa família onde ele traga isso também como quase que uma hereditariedade natural de poder, você pode juntar tudo isso ou não. Portanto, não são grupos separados, estanques, mas que eles se manifestam na sociedade e apontam qual grupo mais teria condições de dominar a sociedade. Isso vai acontecer. A diferença é que Kardec visualiza todas essas, só que ele fala assim, olha, não é porque é mais inteligente, ou não é porque tem domínio intelectual que vai fazer com que a sociedade seja melhor. E aí ele acrescenta o fator moral, porque sem o fator moral você não tem uma sociedade efetivamente que se organize de maneira a respeitar os valores que o espírito efetivamente vem aqui para desenvolver. Então, o intelecto e moral são as duas asas que efetivamente o espírito está aqui encarnado para desenvolver, e que, se não refletir isso na organização social, você não teria como justificar que os líderes estivessem fazendo um bom trabalho ou liderando de maneira adequada.